paz do Senhor, amados. Que dia maravilhoso o Senhor nos concedeu hoje. Um dia onde temos vida, temos saúde, temos condições de estar aqui na casa do Senhor para glorificar, para dizer que Ele é lindo, para dizer que Ele é santo, para dar a Ele todo o nosso coração, todo o nosso pensamento, para dedicar a Ele mais uma vez a nossa vida e a nossa semana, para dedicar a Ele os nossos sonhos, os nossos planos. Deus é maravilhoso, Ele não nos deixa, nunca nos deixou. E mesmo no meio de tribulações e angústias e dificuldades, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é o que nos sustenta. Desde muito pequenininha, tem vários capítulos, praticamente que inteiros de salmos que eu aprendi de cor. E muitas vezes, alguns dias eu não sei o que orar e eu começo a orar igual a Davi orou. Então eu pego o que ele orou e eu começo a orar também. E hoje eu acordei orando o Salmos 46. Se você puder abrir. Salmos 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus do fim da guerra, mas Ele é o Deus do meio da guerra também. Ele é o Deus que está com a gente no meio do furdunço inteiro. Sabe quando você olha e você só vê poeira, você não consegue enxergar nada, porque o negócio levantou de uma forma tão grande que você não enxerga mais nada. Ele é o Deus que está lá com você no meio. E Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. A nossa guerra, a guerra das nações, é Ele que cessa todas elas. E é Ele que comanda todas elas. Mas um versículo que me marca muito, muito nisso tudo é que no meio dessa guerra toda, a cidade atribulada, versículo 4 fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não importa o que está acontecendo em volta, esse lugar continua firme, esse lugar continua lá. Porque o rio que alegra a cidade de Deus é Jesus. Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte. E ele passa pelo meio da cidade, no meio da tribulação. Que Ele
Ele é o que traz alívio e descanso no meio da guerra. Se você tem sede, você vai lá e fala: Deus, eu estou desidratado. Você já chorou tanto, você já cansou tanto que você fala: Deus, não tem mais nada nem para sair de dentro de mim. Você vai lá e bebe dessa água fresca, que enche sua alma, que enche seu coração, que lava você por dentro, de uma forma que renova todas as suas forças. E você se levanta e vai lutar novamente. Que a paz esteja com vocês. Amém? Que bom que Deus nos permitiu, nos deu um privilégio maravilhoso desse presente que é esse dia, para que a gente pudesse adorá-lo, para que a gente pudesse despertar nesta manhã com o desejo de estar na presença dele, porque isto é a necessidade do ser humano, que sabe que ele só vive quando Deus é, quando Deus é conhecido pela nossa alma, quando a gente conhece aquele que nos fez, aquele que nos gerou nele mesmo, para que nós pudéssemos viver nele, por ele e para a glória dele. Então tudo é por ele, porque a minha vida antes de Cristo era conduzida por mim, depois de Cristo é conduzida por ele. Eu preciso entender estas coisas para não pensar que eu sou dono de mim mesmo, porque eu não pertenço mais a mim, eu não sou mais meu, eu sou dele, porque ele me comprou por um alto preço. Mas eu não sabia que eu tinha sido vendido. Mas conhecendo Jesus, eu fiquei sabendo dessa história, que o pecado havia dominado a minha vida, e eu não fazia o que eu queria, eu fazia o que o pecado permitia que eu fizesse. Eu era conduzido pelo pecado, eu era servo do pecado. Mas conhecendo Cristo, me tornei servo de Cristo. Paulo fala essas palavras: e sirvo a Cristo no meu corpo e no meu espírito, para que o conhecimento dele seja na minha vida para a glória dele. Amém? Então esse é o entendimento que a gente precisa ter, saber que nós não somos de nós mesmos, e não sendo de nós mesmos, a gente precisa ter dele a direção, para que a nossa vida flua para a glória dele. Senão vai continuar sendo a gente mesmo no comando de tudo, e não é bem assim que o reino espiritual precisa ser compreendido. Nós sabemos que há o bem e o mal, a verdade e a mentira, a morte e a vida. Então nós devemos ter uma consciência pura para saber escolher e seguir. Deus não vai nos tirar se a gente escolher outro caminho. Ele apenas dá a oportunidade para a gente conhecê-lo, e a partir do conhecimento de Deus eu posso escolher. Amém? Então esta é a verdade que precisa ser conhecida. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus, Lucas capítulo 3. Vamos ler até o versículo 14, 3 do 1 ao 14. Diz assim: antes eu quero agradecer a presença dos irmãos que nos visitam. Tem os amigos do Tiago e da Camila, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Só eles, tem a irmã também ali, que eu nem perguntei o nome dela. Cristiane, Lidiane, é a Lidiane, seja bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, amados, vamos ler a palavra de Deus. No ano 15 do império de Tibério César,
sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. Presta atenção muito nesse início aqui, irmãos, no que vai estar dizendo essas palavras. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, e seus irmãos Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconides, Elisânia tetrarca de Abilene. Versículo 2: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados, sendo que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Também já está posto um achado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. Disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que você está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Inclina a sua cabeça um minuto de oração. Espírito Santo, o Senhor é o Deus da palavra, o que inspira, o que move, o que constrói, o que realiza. Tudo vem de ti para a tua glória. Espírito Santo, que esta palavra nesta manhã nos leva ao entendimento claro daquilo que é necessário hoje, nesse tempo. Que teu Espírito possa nos conduzir a um caminho plano, produzido pela graça de Jesus. Leva-nos, ó Deus, a um entendimento pleno da tua presença, porque é tudo que nós precisamos. Que o toque do Senhor possa nos gerar mais vida, mais sabedoria, mais graça. Leva-nos, Senhor, o mais profundo que a tua palavra pode nos levar hoje, e que essa graça permaneça em nós, trazendo sabedoria ao nosso coração. Amém, amados? Que Deus fale conosco. Irmãos queridos, Deus, Ele nunca nos dominou pela força. Ele nunca quis ter-nos amarrados. Faz o que eu falo e acabou. Você vai ter que me obedecer. Não, nunca Ele fez isso. Ele apenas ordenou e deixou na nossa escolha. Eu já iniciei a palavra de hoje falando sobre isso. De toda a árvore do jardim vocês comem, somente da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não tocareis,
nem comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Daí para frente, amados, Deus não tem mais nada com isso. Daí para frente está na nossa mão. A palavra foi dita, agora sou eu que devo me organizar, prestar atenção, para não entrar na desobediência. Porque no dia que dela comer, quantos dias será? Quantos dias vão passar até que a gente desobedeça? Quantos dias nós guardamos a palavra de Deus? Por quanto tempo? Por quanto tempo nós seremos fiéis? Ah, eu sou humano. Deus sabe que nós somos humanos. Cristo também se tornou um ser humano. Amém? Cristo também se tornou homem, para provar que dá para obedecer, que dá para ir até o fim na obediência. Isso é apenas um engano do inimigo, que diz, a culpa é sempre aquela coisinha. Não, eu sou humano. A Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe, claro que Ele sabe. Mas Ele sabe também que você pode buscar força. Ele sabe também que você pode buscar bom ânimo. Ele sabe também que você pode fugir da aparência do mal. Só não foge se não quiser. Se a gente quiser permanecer no erro, a gente permanece. Então, existem meios para que a gente obedeça. Nesse entendimento, Deus reina onde? Deus reina em quem entrega a sua vida a Ele e deixa Ele governar. Deus reina sobre aquele que se dispõe. Então Deus não reina sobre tudo, embora tudo está no controle dele. Mas Ele não governa sobre tudo ainda. Mas Ele não perde o controle de nada. Mas Ele governa sobre os lugares que lhe convida. As pessoas hoje no mundo dizem assim, é porque Deus deixa fazer isso, Deus deixa acontecer aquilo. Mas não está no governo dele. É o homem que está no governo. Está na mente do diabo. Se o mundo jaz no maligno, irmão, se eu não convidar Jesus para governar a minha casa, Ele não vai governar não. Se eu não convidar Jesus para governar meus negócios, Ele está por lá de fora. Eis que estou à porta e bato. Por que será? Por que será que em muitos lugares Jesus está do lado de fora? Se não existisse esse versículo de Apocalipse, eu poderia até me enganar, achar que Ele governa tudo. Ele não perde o controle de nada, é uma coisa. Mas governar, Ele governa aqueles que lhe chamam, que lhe convidam. E há de ser que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, eu quero, Senhor. Eu quero o Teu governo na minha vida. Eu quero o Teu governo no meu coração. Eu quero o Teu governo na minha casa. Eu quero o Teu governo sobre a minha família. Vem, Senhor, governa sobre nós. Vem o Teu reino e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Quem é que está falando isso? Alguém está pedindo. Os homens querem o governo de Deus? Irmãos, não. Os governos querem o governo de Deus? Não, eles estão tirando Deus de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é representação de Deus não
nos lugares públicos dessa nação, mas aí diz: Deus é o governo dessa nação. Não é. Deus é o meu governo, o teu governo. Ele governa sobre a minha vida, sobre a minha família. E sobre a vida de todos aqueles que disserem: venha, Senhor, governa a minha vida, governa a minha casa, governa, Senhor. Agora, se um governo invocar o nome dele lá, você pode ter certeza que ele vem. Se um presidente de uma nação, se os ministros disserem: seja bem-vindo no meu governo, o Senhor é Senhor, você pode ter certeza que ele vem. Você pode ter certeza que ele vai agir. Mas a maioria dos governos querem ele do lado de fora. Ele diz: eu estou batendo na porta, mas ninguém abre. Esse é o entendimento, falando de governo. Mas o pior de tudo, amados, é a religião que não o deseja, a religião que não quer. Falam dele, mas não querem ele. Querem os benefícios que ele pode oferecer, mas não querem o domínio dele, o governo dele, na totalidade da palavra. Religiões que diz: aqui é de Jesus, aqui Deus é o Espírito Santo, mas na verdade estão buscando apenas os seus interesses, estão apenas querendo que Deus faça a vontade do líder, a vontade da equipe, mas não estão a fim de obedecer, mas não está a fim de dizer: Senhor, o que o Senhor mandar, faremos. Tudo que o Senhor falar, obedeceremos. Capítulo 19 de Êxodo, Deus chama Moisés e diz assim: diz para o povo que amanhã eu vou vir e vou falar com eles, porque eu tenho um plano na vida de todo o povo, Moisés, não é só você. Eu tenho um plano com todos eles. Eu quero que todos eles sejam sacerdotes, que não dependam de você, Moisés, somente, que cada um deles fala comigo na hora que quiser, que não precisa passar por você, que eles falam comigo assim de manhã, à tarde, à noite, o tempo todo. Eu quero dar uma abertura, mas eu vou explicar para eles como é isso. Então o povo está reunido em volta do monte de Deus. Diz: para aí, para, não. Fala você, Moisés, não deixa Deus falar com a gente não. Deus falou: então, por favor, não encosta nem no monte. Não chega nem perto do monte, porque se encostar vai morrer. Porque eu sou vida. Se vocês não têm desejo de falar comigo, se vocês não querem falar comigo, então permaneçam na morte. E perderam a grande oportunidade. Mas a oportunidade foi devolvida através de Cristo, amém, amados? A oportunidade de falar com Deus foi devolvida. Mas quantos gostam de falar com Ele? Hein? Quantos têm prazer em falar com Ele? Quanto tempo do dia você gasta falando com Ele? Irmãos, a coisa é muito séria. Essa madrugada eu não dormi ouvindo essa palavra. Ouvindo essa mensagem. A gente está igual a eles. A gente não gosta de falar com Deus. Vamos ver quem vai intervir por nós hoje para a gente ouvir Deus. Será que o pastor vai trazer uma palavra?
Será que eu vou ouvir Deus hoje lá na igreja? Será que Deus vai falar comigo? Você já devia ter ouvido Ele lá, antes de chegar aqui. Nós já devíamos estar com o coração transbordando, porque nós já ouvimos Deus assim que abrimos nossos olhos, dizendo: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que eu recebi nele. É um presente, Senhor. E já saí agradecendo, e chegar aqui com o coração transbordando da glória dele. Sabe, amados, esse é o entendimento que muitas vezes nós temos dificuldade. A gente não gosta, a gente não tem prazer em falar com Ele. A gente não entra no quarto e fecha a porta para ouvi-lo. Há um fracasso, queridos. Há um fracasso em nós dizemos: faça a tua vontade. Como? Como que Ele fará a vontade dele se a gente está distante? Como que Ele poderá nos conduzir pelo propósito se a gente não está ouvindo? Irmão, só quem ora e quem medita na palavra consegue esse feito, consegue os céus abertos, consegue visão, orientação. Não anda sem rumo na vida, não. Deus dará a direção. Vocês entendem isso, amados? Então Deus governa na vida daquele que deixa Ele governar. Então muitas vezes eu me engano achando que Ele está no governo da minha vida e não está. Eu não posso me enganar nesse negócio. Eu preciso ter certeza de que quem está governando o meu dia, cada passo da minha vida, é o Senhor. Senão meu tempo está sendo gastos por mim mesmo e não na sabedoria do Pai. Então, amados, o governo da nação e a igreja, ele está aonde lhe chamam, mas nem por isso ele perde o controle. De vez em quando ele chama a atenção do mundo inteiro. Gente, eu estou aqui, tá? O rei sou eu. Irmãos, Deus escolheu a nação de Israel através de Abraão. E Deus lhe fez promessa. Capítulo 12 de Gênesis. Deus lhe fez promessa dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero que você ensine os teus filhos que eu sou o governo, que eu governo sobre vocês. Ah, Senhor, eu não tenho filho, mas eu vou te dar um filho, e dele vai ser levantada uma grande nação. E eu quero que vocês ensinam os filhos de vocês que eu sou Deus, que eu sou o Rei da Glória, que eu sou o Senhor dos exércitos. Que uma geração vai ensinando outra geração, e assim eu vou estar sempre no governo. Assim eu vou estar sempre governando pelo menos essa nação, pelo menos uma. E Abraão: tá bom, Senhor. Fizeram o voto, tal, tudo certo. Ficaram no Egito 400 anos, 430 anos. Deus tira do Egito e leva para a terra prometida. Deus confiava que ele seria o rei da nação. Mas em pouco tempo depois da morte de Josué, eles começaram a se desviar, colocar Deus para fora. É ou não é? Até esses dias o Daniel pregou aqui sobre juízes. Precisava levantar um juiz para trazer o povo de volta para Deus, porque Deus já não estava no governo da nação mais. Eles colocavam ele para fora. Aí levantava o juiz, fazia paz. Vem, gente, vem para cá, vamos sentar na mesa de novo. A vida deles estava uma tristeza, mas eles não voltavam para Deus. A vida deles estava um arraso, mas continuava longe. Aí o juiz, com toda a paciência, buscando ao Senhor,
trazia eles novamente para perto. E Deus, irmãos, não tem como. A presença de Deus é só bênção. Aí as coisas começavam a dar certo. Os inimigos fugiam. Os inimigos iam embora. Os problemas desapareciam. Enquanto aquele juiz estava lá lutando, ó, gente, não saia. Fique aqui. Olha para ele. Ele é o autor e consumador da tua fé, fica nele. Aí voltava. Aí aquele juiz morria. Pouco tempo depois, lá estão eles novamente, perdidos. Aí Deus, na sua misericórdia, para não acabar com tudo, ele levantava alguém. Ó a misericórdia de Deus, que tamanho é. Se deixasse, estava tudo perdido. Sabe o que Deus está fazendo com a gente hoje? Ele está falando assim, ó, eu estou trazendo vocês de volta. Eu quero vocês de volta. Eu quero que vocês acordem. Eu quero que vocês enxerguem. Deixa eu. Tua força não dá. O teu jeito, você já viu que não vai dar. Por que você não deixa eu fazer? Vem comigo e deixa eu agir. Vem comigo e deixa eu governar. Que você vai ver o lugar que eu vou colocar você. Para de achar que você pode. Então Deus sempre levantava na misericórdia alguém para trazer de volta. E nós chegamos, amados, nesse período que nós acabamos de ler ali. Vamos lá, do versículo 1, 3:1. Nós chegamos nesse ponto aqui, ó. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconides, Lisânias, tetrarca de Abilene. Irmãos, a nação estava dividida. Tinha mais governo do que súditos. Tinha mais gente no governo do que servos para trabalhar. Estava dividido. Pôncio Pilatos, Herodes, Lisânia e não sei quem, todo mundo governava sem Deus. Todo mundo no governo sem Deus. E a nação é a nação de Israel. A casa de Deus, Jerusalém. Eles estão lá governando a nação de Deus, mas com ele do lado de fora. Com Deus do lado de fora. Note bem que a Bíblia, o Espírito Santo faz questão de colocar os nomes de quem está no governo. Mas se não fosse um governo ruim na nação de Deus, um governo totalmente humano, sem noção das coisas espirituais, mas pastor, mas então a religião estava boa. Vamos ver na religião, versículo 2: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Anás e Caifás era o sacerdote da época. Isso quer dizer o quê? Que Deus não podia entrar no palácio nem na igreja. Porque esses dois sacerdotes, é só você ler a história deles. Corruptos, amantes de si mesmos, que faziam tudo para se aparecer. Eles não tinham nem um pouquinho de vontade de mostrar Deus. Eles queriam mostrar a pompa deles, a riqueza deles, quem eles eram. Então Deus não tinha lugar no governo, e Deus não tinha lugar na igreja, no templo. Embora o grande Herodes tinha reconstruído o templo. Para Deus, claro que não.
para mostrar que ele era capaz. Ele tinha reconstruído o templo de Jerusalém. Alguém podia dizer, grande homem, Herodes é um cara bacana, ele ama a Deus. Não, ele não fez o templo para Deus, ele fez o templo para a glória dele. Embora Deus sendo o Senhor de tudo, embora Deus não perdendo o controle de nada, Jesus entrou nesse templo que ele fez depois. Mas no dia que Jesus entrou lá, disse Jesus falando, não vai ficar nenhuma pedra sobre pedra que não vai ficar aqui nesse lugar, vai cair tudo. Porque a intenção da construção não era glória para Deus. Irmãos, muitas vezes o que nós estamos fazendo não está sendo glória para Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Não faz para a tua glória não, que vai ser derrubado. Mas se você fazer para a glória dele, vai permanecer para a eternidade. Então não se mova, não dê um passo, se aquilo que você for fazer não seja para a glória do Pai Celestial. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio, eu gosto disso, veio no deserto. Meu Deus, conseguiu captar? Conseguiu no espírito entender o que estava dizendo aí? No palácio não tinha lugar, na igreja também não, veio no deserto. Mas Deus não perde o controle. Se você não quiser, Deus acha quem quer. Lá no espiritismo, lá no meio dos muçulmanos, onde Ele quiser. Se nós não quisermos, Ele acha quem quer, amém? Ele vai encontrar quem quer, mas Ele não perde o controle. Ele vai encontrar alguém que está querendo, alguém que está desejando, alguém que está sonhando em estar com Ele. Então não pense que nós somos melhores. Nós somos apenas alguém que precisa entender que Deus reina no coração daquele que abre a porta, daquele que abrir o entendimento e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu te quero, Pai, eu te quero. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, Deus vai para o deserto, e lá Ele encontra João, filho de Zacarias. Lá está o filho de Zacarias, o João, lá no deserto, sozinho, comendo gafanhoto e mel silvestre, vestindo uma capa de couro. Alguém passava pela estrada e dizia, um doido. Mas ele era doido por amor a Deus. Ele estava lá clamando, Senhor, faz algo novo nessa nação, faz algo novo nesse palácio, faz algo novo nessa terra. Senhor, muda esse negócio, que eu não aguento mais olhar para isso. É desta forma. Deus o acha, ele clamando. Mesmo que ninguém quisesse o reino de Deus, João queria. João queria o reino de Deus. João desejava o reino. E a mensagem dele era preparando um caminho para o Messias, preparando o reino do Messias. Eu não sou o Messias. O Messias vem após mim. Eu não sou digno nem de me abaixar e botoar as sandálias dele. Ele é muito maior. Eu batizo com água, ele batiza com fogo. Ele é Senhor de tudo. Lá no palácio ninguém viu.
templo também não conheciam. Mas Jesus veio. Jesus nasceu. E quando os magos do Oriente vêm para visitar Jesus, vocês se lembram onde ele foi? Onde eles foram? Lembra? Foram lá no palácio, porque seria o certo. Seria o certo nascer no palácio, o rei. Não, mas nada. O Herodes nem ficou sabendo. O Herodes não teve nem notícia desse negócio. Nem percebeu. Não viu. O Herodes, se vocês ficarem sabendo onde é, traz notícia para mim aqui. Traz o endereço para que eu possa ir lá adorá-lo. Os magos saíram e viram a estrela e foram guiados até lá. Levaram presentes. Mas chegando lá, o Senhor disse assim: volta por outro caminho, não passa lá não, porque ele não precisa saber. A intenção dele não é ver. A intenção dele não é conhecer o Messias. A intenção dele é matá-lo, porque ele acha que rei igual a ele não existe. Ele é o melhor rei que tem. Ele não quer o domínio do Messias. Ele quer o governo dele mesmo. Irmãos, esta é a mentalidade de muitos homens que tiveram oportunidade, mas preferiram continuar no seu comando mesmo, na sua astúcia. E sabe o que aconteceu com ele? Agora eu não me lembro o versículo, mas ele foi comido de bicho. Bicho comeu ele vivo, porque um dia se reuniu toda a nação, toda a liderança para falar, e todo o rei, antes de dirigir a palavra, fazia uma oração, mesmo não acreditando, mas fazia uma oração. E ele não fez, já entrou direto na conversa, já entrou direto na palavra, e o povo começou a cobrar, e a oração, e a palavra de Deus, e ele lá, no discurso firme dele. E como o povo gritava a palavra de Deus e ele nada, Deus o feriu, e ele foi consumido pelos bichos imediatamente. 30 segundos depois só tinha caveira, diante dos olhos do povo. Acabou o Herodes. Isso mostra que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus cai, os bichos consomem e não existe mais nada. Mas com Deus, ainda a minha carne consumida, como dizia Jó, eu verei o Senhor. A minha carne pode ser consumida, mas os meus olhos verão o Senhor. Porque a minha carne não tem problema, volta para o pó, mas eu voltarei para Deus. Mas eu vou estar com Deus, porque eu quero Deus no meu governo. Eu quero Deus governando a minha casa. Eu quero Deus governando a minha família. Eu quero Deus cumprindo os propósitos dele na minha vida. Amém? Nós vamos parar por aqui. Deixa o Espírito Santo conduzir você a um entendimento que lhe basta. Pense bem, Deus está governando? Deus é o governo ou é você mesmo? Se eu fosse você, entregaria nesta oração o teu governo para o governo de Deus. Não tente fazer. Entre no que já está feito. Entre no que Cristo já realizou. E tudo vai ser bênção. Vamos colocar de pé. O único que é digno de receber Quem
tua mão ao Senhor. Entrega tudo. Entrega tudo que você é, que você tem, que você pensa ter. Entrega tudo. Deixa Ele governar o teu interior, a tua mente. Tenha a mente de Cristo. Senhor meu Deus, que o Senhor na sua infinita misericórdia governe a nossa igreja, o nosso povo. Governe a nossa nação. Busca, Senhor, corações que te querem, corações que te recebem, corações que te amam e querem a tua direção, meu Pai. E querem a visão na sua casa, na igreja, na família, no trabalho, na empresa, nos negócios. Que haja a direção de Deus em tudo. Que o Senhor reina sobre tudo que nós somos, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Que nós não tenhamos nenhum compromisso com outra coisa a não ser com a tua palavra, Senhor, a não ser com a palavra viva e eficaz, que quebra o jugo do inimigo e nos põe em tua presença. Senhor, nesta oração nós oramos também por aqueles que estão aflitos, necessitados, por aqueles que estão doentes, oprimidos, por aqueles que precisam desta graça, desta cura nesta manhã. Espírito Santo, aquele que precisa de uma porta aberta, seja ela em qual área for, que as tuas mãos estejam quebrando todas as cadeias. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre o teu povo. Reina sobre a tua igreja. Que sejamos cheios da tua bondade, cheios da tua misericórdia. Toca em nós, Espírito Santo. Toca na vida das crianças, na vida dos nossos jovens, na vida do nosso povo. Que todos recebam e sejam orientados pela palavra. Pai, entra aqui nesse lugar. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Manifesta o teu Espírito. Reina completamente na vida dos nossos obreiros e obreiras, liderança. Senhor, que o Senhor tenha plena liberdade de entrar e ficar conosco, como os discípulos no caminho de Emaús. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Pai. E obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu ensino que nos orienta a cada manhã. Obrigado em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Um ótimo dia na presença do Pai.